Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Hoje, então, nós vamos dar sequência ao capítulo 10. Na verdade, nós vamos encerrar o capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas semanas anteriores, nós tratamos de temas relacionados à questão do perdão, à questão da crítica ao outro, não olhar para o argueiro nos olhos do outro, quando você tem a trave em seus olhos, e todas essas questões que basicamente trabalham uma melhor relação com os nossos irmãos em caminhada. Porque neste nosso mundo de provas e expiações, onde os erros, onde o mal ainda persiste, não trabalhar a misericórdia é praticamente entrarmos em conflito a todo o dia. Seja conosco mesmo, mas principalmente com o próximo. E hoje, para encerrar, os últimos itens, os itens de 16 a 21, são os itens relacionados à indulgência. Que talvez a indulgência seja aquele remédio preventivo, profilático, que nós vamos tomar justamente para evitar entrarmos em conflitos que podem gerar crimes, podem gerar situações mais graves e que, de repente, um processo de perdão é mais complexo. Então, como se a indulgência fosse um anteparo, fosse um escudo que nós construímos ao longo das nossas encarnações no lidar com o próximo. Mas só para começar, vamos primeiro entender o que é indulgência, a palavra. Então, se eu for olhar no dicionário, tem vários significados. Eu não vou ler todos eles, mas todos têm alguma relação com esse tema da misericórdia. É aquela pessoa que desculpa alguém, que perdoa, que, de certa forma, não vê o mal no outro. E tem uma definição que eu achei interessante, que se chama a tolerância com atitudes e idiosincrasias alheias. Tolerância com atitudes e idiosincrasias. Idiosincrasias no sentido de crenças, opiniões, modos de ver o mundo. Então, aquele que tem tolerância para o diferente. E aí nós já começamos a enxergar a dificuldade desse processo. Porque se nós olhamos o que acontece no mundo, o que nós mais temos é a intolerância. Seja a questão da política, estamos chegando nas eleições, esse é um tema que geralmente causa muito atrito, principalmente nas famílias. Questões de intolerância religiosa, intolerância de preferência sexual, tudo. E principalmente as pequenas intolerâncias, as opiniões que não batem e que às vezes no núcleo familiar, marido, mulher, pai, filho, isso gera conflito. Aonde, no local onde deveria ser o início do processo de paz, é onde às vezes menos indulgência acontece, mas não é tão divulgado assim. E aí vem a pergunta, poxa, mas por quê? Se é tão bom, se é esse remédio que nos vai proporcionar mais tranquilidade, por que nós temos tanta dificuldade de colocar em prática a indulgência? E aí eu não vou entrar em aspectos psicológicos, nada disso, vou falar sobre a doutrina. Então a doutrina nos traz dois pontos interessantes, que servem para a nossa reflexão. Um é um fato, e outro é o que nós fazemos com esse fato. O fato é, nós estamos em um mundo de provas e expiações, onde, segundo o Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos, e onde é só nós olharmos para o nosso redor, nós percebemos que o bem ainda não está construído. O mal ainda prevalece. Às vezes até a ausência do bem, que é também considerado um aliado do mal. Não é se omitir
perante o auxílio ao próximo, perante a caridade. Então, é como se nós tivéssemos ali um buffet, cheio de oportunidades de enxergar o mal, enxergar problemas em tudo o que nós fazemos. Então, isso é um fato. Agora, aí tem o segundo ponto, que aí é onde entra a personalidade e o problema da intolerância, que é a maneira como nós olhamos para isso. Se nós pegamos exemplos, não vou nem falar de Jesus, que foi a própria indulgência, e viveu num período muito mais complexo do que o que nós vivemos. Enfrentou muito mais críticas, mas acolheu a todos. Acolhia. Ladrões, quem quer que seja, eram acolhidos por Jesus. Vamos pegar a Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, todas essas histórias desses missionários. Apesar de todo o mal, as dificuldades que circundavam eles, eles faziam disto uma oportunidade para acolher fraternalmente aqueles irmãos que os procuravam. Já o intolerante, ele enxerga o mal também como uma oportunidade, mas como uma oportunidade de se colocar em um patamar moral acima do outro. Porque é disso que a crítica é feita. Eu sei que eu não sou um Chico Xavier, mas melhor que o meu vizinho eu sou. Melhor que o meu companheiro de trabalho eu sou. E aí nós ficamos procurando, ou seja, o que o outro tem de ruim para que eu me sinta melhor. E nesse sentido, a nossa mente passa a não enxergar o bem que a pessoa tem. Que todos nós temos, porque todos nós somos centelhas divinas. E isso está no Livro dos Espíritos. E nós passamos a enxergar a pessoa como mal, não o ato. Nós passamos a enxergar a pessoa como mal. Então, esta é a mentalidade que faz com que nosso viés, ele transmute para um viés de falta de indulgência, da crítica. E aí alguém pode pensar assim, mas espera aí, nós estamos vivendo, você acabou de dizer que é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde existe o mal, quer dizer que eu tenho que virar Poliana? Aquele que enxerga tudo, está tudo rosa, está tudo belo, não tem problemas. Não é disso que se trata a indulgência. E aqui eu vou trazer até as perguntas que estão, eu não vou ler, obviamente, eu convido para que depois, em casa, leiam os itens 16 a 21. Dos itens 19 a 21, são 3 perguntas que entram nesse tema, sobre como lidar com o mal, com indulgência. E aí, olha a pergunta que a espiritualidade faz. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, se eu sou indulgente, então não posso repreender? E a espiritualidade diz, certamente não é essa a conclusão. Porquanto, olha só que frase interessante, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada, como por exemplo pais e filhos, alguém que tenha algum tipo de possibilidade de influência perante o outro. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como das maioria das vezes, pelo prazer de subjugar. Hoje nós falamos tanto em assédio, aquela pessoa que vê um erro e pisa no outro. Isso no ambiente de trabalho, às vezes acontece muito. Pisa no outro, humilha e acha que está ajudando, mas não está. Não está ajudando, está afastando a pessoa. Está afastando. E aí vem a questão 20. Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? A situação da fofoca, basicamente. Eu tenho um colega do meu trabalho que eu noto uma dificuldade, eu vou comentar
sobre essa dificuldade com uma terceira pessoa. Olha só o que a espiritualidade diz. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Ou seja, nós vamos ver o mal. Nós vamos tirar lições de comportamentos e sentimentos inadequados. Isso nós vamos tirar para nós. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso, nosso inclusive. Entretanto, o erro está no fazer-se que a observação refunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Ou seja, se eu vejo um comportamento inadequado, mas que não causa nenhum problema para mim, para os outros, é um comportamento adequado do terceiro, guarda isso para nós. Tomemos isso como nosso patamar de análise sobre que comportamentos eu acho que são corretos ou errados. Mas vamos evitar de divulgar isso. A boa e velha fofoca é péssimo. É péssimo. E a terceira questão. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Eu testemunhei um ato indevido. Será que faz sentido que eu coloque essa pessoa na luz para que ela sofra algum tipo de sanção? E aí a espiritualidade diz, é muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha só, caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se só a ela prejudicam, problema dela. A providência divina vai cuidar deste caso. Entretanto, se acarretarem prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Ou seja, vamos pegar, domingo passado liguei na televisão, programa dominical, dois dentistas que estavam fazendo alguns procedimentos que não eram possíveis de ser feitos por dentistas. Uma mulher morreu e algumas outras pessoas ficaram com sequelas. Essas pessoas têm que ficar debaixo da luz, porque não divulgar o mal compromete a sociedade. Então é disso que se trata. A indulgência não significa passividade perante aos fatos. Significa olhar com caridade e tomar as decisões que sejam melhores para a sociedade, para nós e para o próximo. Basicamente é isso. Bom, aí nós pensamos assim, tá, agora entendi o que é indulgência, eu sei que não é ser poliana, mas eu tenho dificuldades de trabalhar esse tema. Todos nós temos. E aí como é que eu faço para tentar mudar essa chave, para tentar buscar esse nível de conhecimento e de sentimento, porque não é só conhecimento. Conhecimento é o mais fácil do processo. O importante é o sentimento. Como é que eu posso fazer para mudar esse sentimento dentro de mim? E aqui, para não ficar muito na teoria, eu vou trazer um capítulo interessante do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ele basicamente conta alguns bastidores dos evangelhos. São histórias que pegam uma passagem do evangelho e contam um pouco do que é o antes e o depois. E tem uma passagem que se intitula, nesse livro Boa Nova, A Negação de Pedro, e que vai tratar desse tema da indulgência. É o capítulo 27, se eu não estou enganado. É o capítulo 27. E eu vou resumir, porque ele é grande, é um capítulo, mas ele é muito bonito. Eu recomendo, além do Evangelho, recomendo também esse capítulo do livro Boa Nova, para nós entendermos esse processo de construção da indulgência que acontece com Pedro nesse momento. Então vamos imaginar, Jesus está ali com
os seus apóstolos no momento da Santa Ceia. Ele ali tem a oportunidade de passar uma série de informações, porque sabia que o seu fim estava próximo. E os apóstolos, a cada informação que Jesus dava, eles arregalavam os olhos, porque ele falava, mas como assim? Agora vai acabar tudo? Agora somos nós por nós mesmos? Como é que funciona? E Pedro, que era um apóstolo muito fiel, Pedro era muito fiel, mas ao mesmo tempo ele era aquele apóstolo irracível. Ele tinha um comportamento até mesmo duro em relação à fé. Ele, de certa forma, não admitia que pessoas de índole ruim estivessem junto a Jesus, junto aos apóstolos. Ele tinha essa visão meio rigorosa demais em relação ao cumprimento da moral cristã. Porque ele achava que a fé dele era forte, ele achava que ele estava construído na fé para ser um apóstolo que fosse levar o cristianismo para frente. E aí tem um momento que Jesus fala para os apóstolos que o momento dele havia chegado, só que para onde ele fosse, os apóstolos não iriam acompanhá-lo. E aí, nesse momento, Pedro arregala os olhos e fala assim, mestre, eu não posso seguir-vos? Acaso você duvida da minha coragem? Então eu não sou um homem, pois eu darei a minha própria vida pelo Senhor. E aí o Cristo não discute, não debate, ele só diz o seguinte, Pedro, ele sorri, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará novas e melhores conclusões. Porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Aquilo foi uma bofetada na cara do Pedro. Justamente ele, qualquer outro apóstolo, ele poderia pensar que iria negar a Cristo. Mas Pedro... Aí ele fala o seguinte, julgai-me então, mestre, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou Pedro. E Jesus disse, até ofendido. E aí Jesus diz, não, Pedro. Falou com doçura, segundo está no livro. Não te suponho nem ingrato, nem indiferente aos meus ensinos. Mas hoje vais aprender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vamos pegar essa frase. O homem do mundo é mais frágil que perverso. Bom, Jesus é preso. No momento em que ele é preso, só para acelerar a história, senão nós vamos aqui 1 hora. Ele é preso. O Pedro, num rompante de raiva, puxa uma espada, corta a orelha de um dos guardas que querem prender Jesus. Jesus dispara, embanha a tua espada. Jesus é levado de maneira serena até a casa de Caifás para que fosse julgado de uma maneira totalmente injusta. Foi julgado na calada da noite, para que ninguém soubesse que Jesus estava sendo julgado. E Pedro e João resolvem seguir a uma distância segura do grupo. Chegam a era como se fosse um pátio, e nesse pátio imagine a cena. Dezenas de pessoas, talvez até centenas. Ao invés de apoiando Jesus, todas elas xingando, fazendo todo tipo de acusação, chamando inclusive Jesus de o mestre dos salteadores, de um grupo de ladrões. Então imagina Pedro e João chegando lá, todo mundo chamando Jesus de ladrão, de falso Messias, que tem que matar. Aí o coraçãozinho do Pedro já acelerou.
começou a se angustiar com aquela situação. João falou, eu preciso falar com a mãe Maria. Eu preciso dar a notícia à mãe de Jesus. E sai. E fica Pedro. E quando fica Pedro, uma pessoa reconhece ele e faz a pergunta, não és tu um dos companheiros deste homem? Ele fala, não, não, sou eu não. Não tem nada a ver comigo. E sai pela esquerda. Uma segunda pessoa reconhece Pedro e diz assim, ah, então é você que veio socorrer o seu mestre? Vai lá agora. Ele falou, não, nunca fui discípulo desta pessoa que está aí. Com medo. E aí vem uma terceira pessoa, que essa reconhece ele mesmo. Diz assim, é você que cortou a orelha do guarda lá, né? Ele falou, não, 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 você está enganado. E quando ele tem essa terceira negação, ele sai daquele local. A história nos diz que amanhece e todos os galos da vizinhança começam a cantar. Nesse momento, Pedro percebe tudo o que aconteceu, ele começa a chorar. Primeiro ele chora de vergonha, porque ele não imaginava o quanto ele era fraco. Por que ele não conseguiu, nesse momento derradeiro, estar ao lado do mestre? E nesse momento em que ele chora, diz o livro, existe uma espécie de um encontro espiritual. É como se ele visse Jesus na grade. E quando ele vê Jesus na grade, olha que coisa interessante. Jesus não está recriminando ele, não está com um olhar de, tá vendo que eu te disse que você ia me negar? Não. Jesus está com um olhar passivo, sereno, como dizendo, olha que bênção, Pedro. Esta foi a lição que você deveria ter no dia de hoje. E aí, quando Pedro se lembra dessa lição, ele lembra da frase que o homem do mundo, que era ele, o homem do mundo, era mais frágil que perverso. E aí é onde existe a mudança de comportamento de Pedro. Porque Pedro depois vai ser aquele que constrói a casa do caminho, que vai ser a base de atendimento fraterno, de tudo que nós fazemos aqui. Pedro constrói. Claro, Jesus fez, ensinou e Pedro deu sequência. Mas ele só poderia fazer isso quando ele sentisse na pele o que o outro queria buscá-lo sente também. As dificuldades do outro. Se nós não sentimos na pele as dificuldades do outro, nós temos muita dificuldade em trabalhar a indulgência. Portanto, gente, não vai dar para nós comentarmos muito mais. Mas esse é um tema importantíssimo. Se tem uma frase que eu gostaria que todos levassem para casa no dia de hoje, além de lerem o Evangelho, nesses itens 16 a 21, e o livro Boa Nova, acho que no capítulo 27, vamos com esta frase para casa. Nas nossas dificuldades, nos nossos momentos em que nada dá certo, e que a pessoa parece que está nos fustigando ali a paciência, vamos lembrar da frase de Jesus. O homem no mundo é mais frágil que perverso. E nós também somos mais frágeis que perversos. Muita paz a todos, que tenham todos uma excelente semana.